Oi pessoal, o assunto de hoje é a expectativa do paciente após uma cirurgia de coluna. Isso é muito importante porque o resultado bom ou o resultado ruim após uma cirurgia de coluna é algo muito relativo e que está diretamente relacionado com o que se espera da cirurgia, certo? E isso é um papo que tem que acontecer antes da cirurgia, com calma, antes da cirurgia, entre o paciente, o médico e muitas vezes seus familiares. E nesse vídeo eu vou explicar por quê, qual a minha opinião sobre o assunto, e como eu acho que isso deva ser feito rotineiramente em qualquer pessoa que vai ser submetida a uma cirurgia de coluna. Sou o Dr. Alberto Gottfried, médico ortopedista, especialista em cirurgia de coluna. Hoje eu estou indo para o trabalho, estou aqui no banco do passageiro, no trânsito de São Paulo. Olha só, aqui o Antônio, e olha só que beleza. Então não vai faltar tempo aqui para a gente conversar, porque hoje o trânsito está pesado aqui, uma quinta-feira de manhã habitual em São Paulo. Muito bem, então você está se preparando para uma cirurgia de coluna, né? Você tem as suas indicações e você obviamente espera melhorar com a cirurgia de coluna, certo? Todo mundo espera melhorar com a cirurgia de coluna. E a melhora, ela obviamente depende de vários fatores, né? Ela depende primeiro da gravidade do problema, certo? Do tempo que esse problema está acontecendo, ou seja, se você está sendo operado no tempo ideal, ou se você está sendo operado fora do tempo ideal. Isso pode acontecer por várias razões, ou seja, a cirurgia já está um pouco atrasada do que deveria ser feito. Isso pode acontecer por várias razões e a gente vai falar um pouco sobre isso. Obviamente sobre a técnica operatória, sobre o sucesso intraoperatório, ou seja, se tudo que o cirurgião se propôs a fazer correu bem, se houve alguma intercorrência na cirurgia que não estava planejada, e também se foi feita uma boa reabilitação pós-operatória, né? Porque a cirurgia não termina ali no último ponto e no curativo. A cirurgia de coluna tem uma continuação, que é a reabilitação com os colegas da fisioterapia. Isso é uma outra etapa muito importante que não pode ser esquecida. Então, quando se tem todas essas etapas cumpridas de forma adequada, a chance de haver melhora é muito grande, né? E a pergunta é: o quanto de melhora é considerado bom e o quanto de melhora é considerado ruim? Aí que está a chave da questão, né? Porque muitas vezes os pacientes que são submetidos a uma operação de coluna têm alguma afecção mais grave, seja ela por uma deformidade da coluna que tem um valor angular alto, que é rígida, né, que é estruturada, por exemplo, e que a correção cirúrgica é possível, ou seja, é possível melhorar muito a condição do paciente, parar a correção da curva e mudar a trajetória da vida do paciente, né, curar o problema. Entretanto, alguma deformidade residual frequentemente ocorre, certo? A coluna não fica 100% alinhada ou com algum tipo de assimetria, né? E isso é muito importante que seja explicado antes para o paciente, que é o esperado. Quanto que é, por exemplo, o esperado para a correção de escoliose e das deformidades em geral? Se você for procurar isso na literatura médica, nas melhores referências que existem, é de 80%. Então, 80% de correção da deformidade, 80% da correção estética e radiográfica,
E isso é um número muito bom, é considerado um número muito bom e tem que ser explicado para o paciente, porque se isso não for explicado, ele vai se prender aos 20% residuais e não aos 80% que melhoraram. Outro exemplo clássico é hérnia de disco grave com disfunção neurológica. Então você tem lá uma hérnia de disco, né? Você está com o pé caído, e a gente sabe que as hérnias de disco que fazem o pé cair são condições mais graves. Elas fazem uma compressão tamanha no nervo que o nervo perde a função sensitiva, motora, além de dores neuropáticas, muitas vezes de difícil manejo. A cirurgia é o melhor caminho porque é onde existe a maior probabilidade de volta, tá? A cirurgia tem que ser feita o mais rápido possível. Então, supondo que você procurou auxílio médico rapidamente, conseguiu fazer os exames rapidamente e conseguiu ser submetido rapidamente a uma cirurgia, e que essa cirurgia foi feita com êxito, ou seja, o médico era capacitado para fazer a boa descompressão e felizmente tudo ocorreu como ele gostaria, ainda assim, quando você acordar, o seu pé ainda vai estar paralisado. Olha que coisa. Por quê? Porque o nervo, ele requer tempo para recuperar. Então a cirurgia, ela vai trazer melhora da dor, sem dúvida alguma. Agora você vai permanecer com formigamento no pé, e isso vai permanecer por semanas. E a força só vai melhorar com muita fisioterapia, muita dedicação e com tempo. Então isso é importante que seja combinado entre o paciente e o médico, para o paciente acordar da cirurgia e saber que tudo deu certo, esse era o desfecho esperado e que agora começa uma segunda fase que depende muito dele, né? Que é dele e do fisioterapeuta, que é a dedicação diária e incansável em busca do melhor resultado possível. E esse resultado possível vai vir após alguns meses apenas, né? E aí sim, a gente espera que exista a recuperação completa da força ou muito próxima disso, né? Então, veja, eu trouxe dois exemplos diferentes aqui que mostram a importância, né? A importância do alinhamento das expectativas antes da cirurgia de coluna entre o médico e o paciente. Então, se você é paciente e vai ser submetido à cirurgia de coluna, é muito importante que você converse com o seu médico, certo? Para entender quais são os caminhos que podem ocorrer após a cirurgia, o que deve ser esperado no melhor cenário, no pior cenário, para que você não se frustre com o procedimento e que você possa desfrutar das melhores sensações e realizações após a sua cirurgia. Um abraço, veja, acabamos o vídeo aqui e nós andamos pouco menos, né, Antônio, do que 4, 5 quarteirões. Bem-vindos a São Paulo, um abraço, tchau, tchau.